Professor, uma dúvida aqui. Essas Não? fotos que você está falando, elas estão no portal? Estão, na Não, né? verdade, estão no grupo. Isso. Eu troquei de telefone, aí eu perdi tudo. Mas, Eu assim, não sabia que... Sim. mas o que fica no grupo você não consegue enxergar, não? O que fica anteriormente? Não, é porque eu troquei. O meu era Android, agora eu tô com o iPhone. Aham. Aí o backup não veio para esse telefone. Ah, tá, eu entendi. Eu Aí entendi. eu perdi tudo. Eu vou fazer o seguinte, Isabelle. Eu vou pegar então o que eu tenho, né? Que eu tenho tudo aqui no meu grupo, no grupo de vocês, e vou repassar para o grupo e você começa então a ter acesso depois. Se eu repassar, se eu, né, mandar novamente, você começa a ter acesso. É porque dessas atividades eu fiz até a 10 dela. Aí eu tenho Uhum. elas anotadas aqui. Só que as outras coisas eu perdi. O vídeo também que eu te falei, eu perdi. Uhum. Não, tranquilo. Eu vou reenviar então via grupo, que aí você consegue ter acesso então. Ah, então tá bom, obrigado. Nada que isso, sem problema. Vamos pegar então a questão 4, que é o seguinte: um g de x igual a seno de x mais cosseno de x. Aí também, se você pegar e constar aquela tabela que eu acabei de mencionar, a derivada do seno é o cosseno. A derivada do cosseno é o menos seno. Logo, essa conta vai dar o seguinte, ó. Derivada do seno é o cosseno de x e derivada do cosseno é o menos seno. Então, é direto também essa continha aqui, não tem muito segredo, não. É só derivar cada função, cada um a seu momento. Deriva o seno, dá o cosseno, e o cosseno dá o menos seno, usando diretamente aquela tabela que eu falei para vocês. Deixa eu passar, então, agora para a questão número 7. Quer ver? A questão número 7 ela é o seguinte. É que um g de t igual a 2t que multiplica cosseno de t. Nesse caso aqui, gente, como tem uma multiplicação aqui, eu sou obrigado a utilizar, então, a regra do produto. Aí, só relembrando aqui, se eu tenho que uma função h é igual a f que multiplica g, a derivada de h, que é h', é f'g mais g', essa aqui que é a fórmula. F'g mais g'f. Então, nesse caso aqui, é só pegar e separar, quer ver? A gente pega e separa essa multiplicação em dois pedaços. Essa primeira função aqui eu chamo de f, e essa segunda aqui eu chamo de g. E derivo normalmente. Então, a derivada do 2t em relação a t é 2. Derivei a primeira, vou multiplicar pela segunda função, que é o cosseno. Agora, derivando o cosseno, dá menos seno, que multiplica a primeira função, que nesse caso aqui é o 2t. Então, perceba só, derivei a primeira, multipliquei pela segunda, derivei a segunda e multipliquei pela primeira função. Se eu quiser colocar nome nas funções, essa aqui vai ser a função f, a derivada, na verdade, f'. Essa aqui é a g, esse pedaço aqui fica sendo o g' e esse pedaço aqui fica sendo o f. F'g, g'f. Dá uma olhada com calma aí, pessoal, se vocês entenderam. Perceberam? Eu acabei mesclando a regra do produto com a regra das derivadas das funções trigonométricas. Legal? Pode seguir aqui? Pode sim. Olha, o que dá para fazer aqui agora é só jogar esse 2t aqui para frente, que aí fica uma coisa mais bem organizada. Então, fica a g' de t igual a 2 cosseno t. Esse mais com esse menos é menos. Fica 2t seno de t. E essa conta acaba aí. Então, organizadamente, ela termina aqui. Não tem mais nada o que fazer com ela, não. Acaba dando só isso aí mesmo. Essa foi a questão 7. Deixa eu fazer, então, com vocês agora a 8, que eu também passei para vocês aqui. A questão 8 é o seguinte. Tem um f de x igual a 4x ao quadrado cosseno de x. Aí, nesse caso aqui, seguindo a mesma ideia, eu vou ter o seguinte, ó, essa função aqui vai ser a função f, e esse cosseno aqui fica sendo, então, a função g. Eu também vou aplicar aqui a regra do produto. Derivar a primeira, multiplicar pela segunda função, derivar a segunda função e multiplicar pela primeira.
Então, aqui, ó, a derivada de 4x ao quadrado, ó, 2 vezes 4 dá 8x. Derivei a primeira. Vou multiplicar pela segunda função, que é o cosseno. Agora, a derivada do cosseno é o menos seno. E multiplica, então, a primeira função, que é o 4x ao quadrado. Então, aqui, ó, fica assim. Esse cara aqui vai ser o F'. Esse aqui é o G. Esse aqui fica sendo o G' e esse aqui o F. Tá? O que dá para fazer agora, pessoal, é só pegar e organizar. Dá para trazer essa expressão aqui para frente. Então, fica um 8x, cosseno aqui de x, ó, menos com mais dá menos 4x ao quadrado seno de x. A conta termina aqui, então. Legal? Tranquilo isso aqui? De boa? Sim, tá de boa. Então, vamos lá. Aí eu passei também depois a questão 9 e 10. Vamos lá, vamos tentar fazer todas que eu acho que vai dar tempo. Aí bom que fica gravado, fica mais fácil para ter acesso depois. Professor, a Não? final da G da 8 é 4x elevado a 2. Uhum. Vezes seno de x. Ah, seno. Obrigado. Nada. A questão 9 agora é o seguinte, ó, tem um g de x igual a x seno de x mais cosseno de x. Só um detalhezinho que eu estou fazendo aqui, acabei não comentando, gente. Esse f que eu utilizo aqui em cima não é o mesmo f daqui, tá? Essa f aqui é a função geral. Esse f aqui, na verdade, eu estou me restringindo à regra do produto. Então, não são as mesmas funções. Tá? Não pode confundir. Então, quando eu coloco esse f, esse g aqui, não tem nada a ver com essa função aqui da frente. Tá? É só para poder pegar e ajustar de acordo com a regra do produto que foi passada para vocês. Aí, vamos lá, então. Para derivar isso aqui, ó, esse meu x aqui vai ser AF, esse seno aqui vai ser AG. E esse cosseno que está somando aqui, eu calculo a derivada dele separado. Tá? São duas etapas essa derivada aqui. Uma primeira etapa para calcular a derivada dessa multiplicação aqui, e separadamente depois eu calculo a derivada do cosseno que está aqui. Então vamos lá. Vou chamar isso aqui de F, isso aqui de G, e aplicar a regra efetivamente. Tá? Ó, então, quem é que vai ser a derivada aqui? A derivada do x, pessoal, em relação a x, é 1. Deriva a primeira, vou multiplicar pela segunda função, que é o seno. A derivada do seno, por sua vez, ela te dá o cosseno, que multiplica a primeira função, que é o x. Então, se você observar aqui, ó, esse 1 é o f', esse seno aqui é o g, esse cosseno é o g', e esse x aqui é o f. F'G, G'F. Tá? Agora eu vou derivar separado, pessoal, o cosseno. A derivada do cosseno é o menos seno de x. Então, percebam que a derivada do cosseno não influenciou em nada a derivada dessa expressão que estava aqui. Uma coisa ficou desvinculada da outra. O que dá para fazer agora é só dar uma ajeitadinha. A ajeitadinha que me refiro é suprimir esse 1 e pegar esse x que está aqui e trazer aqui para frente. É o que vai dar para fazer. Vai ficar seno de x. Joga esse x para cá, fica x cosseno de x. Ah, menos seno. Só tem um detalhe, pessoal. Percebe que a gente tem um seno positivo aqui e um seno negativo aqui? Nesse caso, eles são simétricos. Aí dá para cancelar um com o outro. Logo, vai sobrar só essa parte interna aqui. Termina aqui, gente. Legal? Tranquilo aí? De boa? Beleza, Sim. então. Beleza, vou seguir então. Aí eu passei também para vocês a questão 10, que segue um modelo similar a esse. A questão 10 foi o seguinte, ó. Nós temos aqui um g de y igual a 3 seno de y
menos y cosseno de y. Então, percebam que aqui eu acabo tendo uma multiplicação. E aqui também tem uma multiplicação. Só que nesse caso, essa primeira multiplicação aqui ela é por um número, né? É pelo 3. Tá? Então, nessa primeira expressão aqui, eu não vou utilizar a regra do produto, porque tem um número multiplicado por alguém, mas quando é número assim, é só pegar e repetir o número, mais nada. Aqui não, tem duas funções, uma função de y e uma função que é o cosseno de y. Então, nesse pedaço aqui, que é a segunda parte aqui, eu sou obrigado a aplicar, então, a regra do produto. Vamos fazer passo a passo aqui, ó. Esse 3 repete ele. A derivada aqui do seno é o cosseno. Certo? Menos. A derivada aqui do y, agora sim eu vou aplicar a regra do produto. De que maneira? Esse y aqui vai ser a função f e esse cosseno aqui é a função g. Então, a gente vai derivar a primeira, multiplicar pela segunda. Vamos derivar a segunda e multiplicar pela primeira. A derivada, pessoal, do y em relação a y mesmo é 1. Fica 1 vezes cosseno menos. Derivando aqui, ó, só um detalhe, quer ver? Eu vou colocar isso aqui entre parênteses para poder trocar o sinal aqui, ó. Derivo a primeira, multiplico pela segunda. A derivada do cosseno agora é o menos seno, que multiplicou pela primeira função, que é o y. Então, perceba, eu derivei a primeira, multipliquei pela segunda. Derivei a segunda aqui, multipliquei pela primeira. Basta pegar e ajustar isso aqui agora. Esse menos com esse mais dá menos, cosseno de y. Agora, esse menos com esse menos aqui acaba dando mais aqui. E dá essa continha simpática aqui. Tá? Bom, essa foi a 10. Tem agora só a 19 e a 20, que eu vou fazer com vocês aqui também. A questão 19, por sua vez, pessoal, ela usa uma notação um pouco diferente, mas nada muito complicada, porque é um tanto quanto intuitiva. Quer ver? Pergunta o de dizer dessa função aqui. Olha só, gente, uma coisinha aqui. Quando você coloca um de dizer assim, significa então que você vai calcular a derivada do que estiver na frente. A leitura que você faz disso é que eu vou calcular a derivada dessa expressão aqui, que é uma divisão, em relação a z. Tá? Quer dizer, a gente calcula a derivada dessa expressão em relação a z. Daí que vem o tal do de dizer, derivada em relação a z. Essa que é a lógica da situação. Então, percebam só, como eu tenho uma divisão aqui, eu vou ser obrigado a usar a regra do quociente. Aí, o que acontece? Se H é F sobre G, a derivada de H que eu chamo de H', F'G, menos G'F sobre a G ao quadrado. Essa aqui que é a continha. Aqui no caso são 2, está um pouquinho claro aqui. Deixa eu ver se melhora se eu clicar aqui no foco. Melhorou muito mal. Enfim, pessoal, nesse caso aqui, então, como é que eu vou proceder? Eu vou chamar esse pedaço aqui de f, a função de cima de f e a função de baixo de g. Então, aqui fica sendo f e aqui fica sendo g. E vou calcular a derivada normalmente agora. Então, essa derivada aqui, vou colocar assim, vai ser, ó, a derivada de 2 cosseno vai dar 2 que multiplica. Se você olhar a tabela, a derivada do cosseno é o menos seno. Derivei a primeira, vou multiplicar pela segunda função, que é essa aqui.
menos, porque na fórmula aqui aparece o menos, a derivada de quem? De g. A derivada aqui do z, pessoal, em relação a z, é 1. A derivada do 1 é 0. Então, a derivada dessa expressão de baixo em relação a z vai dar o próprio 1, que multiplica a primeira função. Sobre z mais 1 ao quadrado. O que dá para fazer agora? Quer ver? Para não prolongar muito, gente, eu só vou fazer o seguinte. Esse 2 que está aqui, ele pode multiplicar o seno. Então, fica menos 2. Esse z mais 1 aqui, eu vou jogar ele para frente por opção. Se eu deixasse aqui, também não estaria errado. Mas, por opção, vou trazer ele para cá. Seno de z, menos 2 cosseno de z sobre z mais 1 ao quadrado. E dá isso aqui, gente. Não sei se ficou claro aí para vocês, se vocês querem fazer alguma pergunta. Por mim tá de boa. Tá? Então, eu vou fazer a última questão que eu passei para vocês, que é a 20. E, de qualquer forma, também depois eu vou mandar as fotos para vocês disso aqui. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar depois, não tem problema nenhum. Vou mandar tanto as fotos quanto o vídeo dessa aula aqui. Vamos fazer a número 20, então, pessoal, para a gente finalizar aqui. A número 20 aqui é o seguinte, é a derivada... Só um minutinho. Vamos lá. A número 20 que vai ser derivada em relação a t, de quem? De seno de t sobre t. De seno de t sobre t. Aí, mesma situação, eu chamo esse cara aqui de f, chamo esse cara aqui de g e calculo a derivada efetivamente. Que vai dar o seguinte, ó. A derivada em relação a t, a derivada do seno é o cosseno. Deriva a primeira, multiplico pela segunda. A derivada do t em relação a t vai ser 1, que multiplica o seno de t, sobre o t aqui elevado ao quadrado. Então, derivei a primeira, multipliquei pela segunda, derivei a segunda aqui, multipliquei pela primeira. Dá para jogar esse t aqui para frente. Dá para suprimir esse 1 daqui, que não precisa botar esse 1. Quando você multiplica por 1, você pode pegar e suprimir o número 1 sobre o t elevado ao quadrado assim. E a conta, essa continha aqui, gente. Tá? Aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade. Tem aquela atividade, igual eu mencionei, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre a atividade, também pode. Eu queria que vocês tentassem me entregar até o dia 30, se possível, tá certo? E se você quiser perguntar também depois, né, durante a resolução, pintar uma dúvida, quiser mandar a dúvida para mim, eu também respondo depois, não tem que ser necessariamente agora, não. Ah, beleza, então. Tranquilo, Isabela? Tenta fazer. Estou com dúvida. Manda uma mensagem para mim que eu respondo, tá bom? Tá bom, então. Beleza, então, pessoal. Se ninguém quiser perguntar nada, eu paro por aqui. Você quer perguntar alguma coisa, Ian, talvez? Não, tranquilo. De boa? Tranquilo, pessoal. Estou à disposição, então, tá? Então, semana que vem a gente se encontra de novo, tá bom? Nesse mesmo horário, a gente continua o conteúdo depois. Valeu, então. Até semana que vem. Beleza. Até. A professora Anne mandou mensagem. Não, estou vendo agora aqui. Estou lendo aqui.